A gente deve promover um ambiente, um jeito de falar que faça com que seu filho perceba que errou, mas ao mesmo tempo a gente não precisa crucificá-lo por causa disso. A gente precisa dar uma oportunidade dele se retratar, dele superar aquilo. Todos nós temos nossas falhas e às vezes a gente pega no pé dos filhos da gente de maneira exagerada e isso realmente acaba com a autoestima e com a autoimagem deles. Quando a gente trata o filho da gente com mais carinho, sem ser tão enérgico, não significa, por favor, não me entenda mal, não significa que a gente deve deixar que eles façam qualquer coisa, que a gente não deve falar para eles quando eles erram. Na verdade, a gente deve sim, porque é nosso papel, é nossa obrigação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maneira como você fala, é que pode estar equivocada. Foi para isso que Deus colocou a gente aqui nesse mundo, para orientar essas crianças, esses jovens, para dizer para eles, dar para eles a noção do que é certo e do que é errado. A gente não deve abrir mão do nosso ponto de vista, da coisa que a gente acha que é certo, e dizer para eles o que a gente acha que é certo, e dizer para eles o que a gente acha que é errado. E muitas vezes essas opiniões vão ser conflitantes, que a maneira como a gente às vezes rechaça a opinião deles, ou como a gente chama atenção, ou como a gente pune, ou briga, dá bronca, é agressivo demais. Não precisa ser tão agressivo. Pode ser feito o nosso papel de chamar atenção sem agredir a criança, sem ser ríspido, sem ser rude, sem ser mal educado. A gente não fala assim com as pessoas. A gente não fala assim com o nosso chefe. E eu acho que a gente gosta mais do nosso filho do que do nosso chefe, não é? Então, por que que às vezes nosso chefe fala alguma coisa que a gente não concorda e às vezes a gente nem expõe o nosso ponto de vista, a gente se anula e nem era para fazer isso. A gente se anula, a gente não expõe o nosso ponto de vista para o nosso chefe porque nós não sabemos expor os nossos pontos de vista. A gente está acostumado em casa com grito, com xingamento, exaltação de emoções, e não precisa de nada disso. A partir do momento que a gente aprende a maneira certa, a maneira adequada de expor nossos pontos de vista, de ensinar, de orientar, de dar o caminho, de dar o rumo, de falar o que é certo, de falar o que é errado, a gente pode fazer isso para os nossos filhos e a gente pode fazer isso para os nossos chefes, da mesma maneira. Se a gente não fala para o nosso chefe, não é porque a gente tem medo de ser mandado embora, é porque nós não aprendemos como é que a gente fala as coisas.